Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22, conta a respeito de Jesus pedindo para os discípulos entrarem no barco e atravessarem para outra margem. Nesse vídeo, a gente vai junto para dentro dessa história. Gente, eu quero que você imagine agora, os discípulos estão no meio do barco e está acontecendo uma grande tempestade. Jesus vem caminhando sobre as águas, os discípulos estão gritando de medo, dizendo: "Ah, é um fantasma!" E nesse momento, Jesus faz um convite incrível para Pedro. Ele diz: "Pedro, saia do barco e caminhe comigo sobre as águas." Hoje eu quero conversar contigo sobre saindo do barco. Jesus havia pedido para os discípulos entrarem no barco. A propósito, Jesus tinha realizado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Os discípulos entram no barco e quando eles estão no meio daquele lugar, a Bíblia nos conta que aconteceu uma grande tempestade. Eu quero que você conecte comigo. Os discípulos são pescadores profissionais. Pedro, Tiago e João tinham uma cooperativa de pesca. Então eles sabiam o que estavam fazendo, mas a tempestade era tão grande que eles achavam que eles iriam morrer. Você já passou por tempestades na sua vida que você se desesperou, que você apenas ficou pensando o que vai acontecer? Mas para a história ficar mais interessante ainda, Jesus ele decide quebrar todas as leis da física e ele vai caminhando por sobre as águas. De repente, os discípulos eles ficam apavorados, gritando de medo, porque a propósito, quem pode caminhar sobre as águas? Eles começam a dizer: "É um fantasma, nós vamos morrer." Eles estão gritando por suas vidas, apavorados de medo, porque é isso que acontece no meio da tempestade. A tempestade sempre tira para fora aquilo que está dentro de nós. E os discípulos estão com medo, eles estão com medo pela sua própria vida. Já se sentisse dessa maneira? Talvez com medo a respeito do futuro ou o que vai acontecer. De repente, é interessante que Jesus ele caminha sobre as águas, ele se aproxima do barco e Pedro, ele reconhece, parece que é Jesus. Jesus parece o seu topete, será que é mesmo você? E nesse momento Pedro pergunta: "És tu, Jesus?" E Jesus fala algo incrível, Jesus fala: "Não temas, sou eu." Isso não é incrível? Porque sempre nos momentos de maior tempestade na nossa vida, nos momentos onde talvez a fúria do vento e a gente não sabe o que vai acontecer, nos momentos de incerteza, Jesus sempre está ali presente para dizer: "Sou eu, não tenha medo." Esse momento, gente, é incrível, porque eu quero que você imagine a tempestade acontecendo e Jesus chamando Pedro a sair do barco. O quão apavorante isso é. E eu descubro, gente, que muitas vezes na caminhada com Deus, Deus também está a nos chamar a sair do nosso barco e caminhar também sobre as águas. Isso é desafiante, porque a propósito, essa caminhada é uma caminhada ao desconhecido, é uma caminhada ao incerto, é uma caminhada de fé. Sair do barco significa algo diferente, talvez para mim e para você. Mas o que Deus nos chama a sair do barco? Eu quero falar contigo sobre 4 coisas que talvez possa ser o sair do barco na sua vida. Talvez para você, sair do barco significa você se desligar das coisas do mundo, você tomar uma decisão firme de caminhar com Jesus. Muitas vezes isso é desafiante, você decidir ser um discípulo de Jesus e deixar as coisas do mundo e a velha vida e o velho passado e não mais viver para você mesmo, mas viver para a glória de Deus. Talvez algumas amizades terão que ficar para trás. Talvez alguns lugares que você frequenta, você precisará deixar de frequentar. Mas isso fala a respeito de dizer: "Jesus, eu decido confiar em Ti e sair sobre as águas, me entregar por completo a Ti." A segunda coisa, talvez represente para muitas pessoas sair do barco, é você decidir perdoar. Talvez há bastante tempo você ainda carrega alguém dentro do seu coração, você ainda está machucado com alguém e você ainda não decidiu se humilhar. Pedir perdão, deixar o seu coração se limpar. Perdoar, gente, muitas vezes é eu sair daquele barco que eu estava e decidir caminhar numa nova caminhada com o Senhor. Terceira coisa que talvez para alguns representam sair do barco é você abrir o seu coração para amar de novo. Talvez você se machucou, se frustrou com pessoas, você confiou em pessoas que te frustraram. Mas sair do barco muitas vezes é dar uma nova chance para você mesmo. É você mesmo dizer: "Deus, eu creio que pode ser diferente. Eu não vou deixar que a minha dor, as minhas más experiências do passado determine o meu próximo passo, mas eu confio que Jesus está cuidando de mim." E a quarta coisa que eu gostaria de compartilhar, que talvez para alguns seja sair do barco, talvez se alguns, gente, precisam abrir o coração para amar de novo, talvez outros têm que enfrentar
experimentar um tempo de solitude, você confiar em Deus, você apenas ficar a sós com Deus, talvez sem estar em nenhum relacionamento, sem estar conversando com ninguém, apenas deixar o seu coração por inteiro ser do Senhor. Nesses momentos, gente, que a gente decide muitas vezes, entregar o nosso coração ao Senhor, e principalmente nessa área sobre relacionamentos, que eu sei, gente, que é desafiante para todo mundo. Quando você diz, Deus, eu não vou fazer mais do meu jeito, mas eu vou sair do meu barco, eu vou caminhar sobre as águas, eu não vou fazer mais com as minhas próprias forças, mas eu vou deixar que a sua vontade se cumpra na minha vida. Talvez você precise de um tempo de solitude, de guardar o seu coração para Deus, e nesse momento, é o momento que você está caminhando sobre as águas. Esse é o momento que o melhor de Deus, o milagre, o extraordinário, que você não sabe como vai ser, mas Jesus sabe, começa a acontecer na sua vida. Enfim, gente, sair do barco é diferente para mim e para você. Eu poderia falar várias coisas que poderiam significar, talvez na vida de alguém, o que representa sair do barco e caminhar sobre as águas. Mas o simples fato que eu sei que Jesus chama todos nós a sair do nosso barco, a gente viver o extraordinário. Talvez você esteja enfrentando uma tempestade na sua vida, isso fala a respeito de incerteza, de problemas e circunstâncias que às vezes fogem do nosso controle, mas nesse momento, Jesus está ali dizendo, não temas. E o melhor, Jesus está convidando a gente a confiar 100% a nossa vida no Senhor, em dizer, saia do barco, apenas caminhe comigo sobre essas águas, apenas confie que eu estou cuidando de você. A história, gente, é incrível, porque Pedro decide sair do barco. Quão isso é incrível! Pedro olhando pelas águas, eu fico imaginando, talvez ele tirando um pé para fora e pensando, será que vai firmar o meu pé? Será que eu vou conseguir pisar sobre as águas? E ao mesmo tempo tem uma grande tempestade, gente, acontecendo. Mas esse é o momento que a gente precisa decidir na nossa vida, confiar de fato em Deus, porque acima de todas as tempestades, Jesus, Ele é soberano sobre tudo, Ele nunca perde o controle. Pedro sai sobre as águas, gente, ele começa a caminhar. Eu quero que você imagine essa cena. Aqui está um dia lindo, mas lá era uma grande tempestade. E Pedro começa a caminhar sobre as águas com Jesus. Em algum momento que Pedro está caminhando sobre as águas, a palavra de Deus nos fala que ele tirou os olhos de Jesus, ele olhou para a fúria do vento e da tempestade. Mas nesse momento, Pedro afunda. Por quê, gente? Sempre que a gente tira os nossos olhos de Jesus, a gente acaba afundando. Ficar dentro do barco é improvável, porque a tempestade está ali, e o simples fato que eles vão morrer mesmo dentro do barco. Nada, gente, faz a gente morrer mais do que a passividade, do que a falta de fé e coragem da nossa vida de sair do barco, de aceitar a chamada de Deus para a nossa vida. Pedro está afundado, porque ele decidiu ter uma atitude de fé. Mas sabe o que é mais incrível? Que Jesus se aproxima do Pedro, ele pega a mão de Pedro e levanta Pedro, porque Jesus nunca vai deixar a gente se afogar. Mesmo nos momentos que eu e você vir a afundar, sempre que a gente decidiu sair do barco, não se preocupe, Jesus estará ali para pegar a gente pela mão e nos segurar. A reta final da história, gente, é impressionante, porque Pedro foi o único dos discípulos que caminhou sobre as águas com Jesus. Ele viveu o extraordinário, ele viveu algo que mais ninguém além do Senhor Jesus viveu. Gente, isso aqui que eu vou falar agora é muito forte. Todos nós queremos viver o extraordinário na nossa vida, mas muitas vezes a gente não quer sair da mesmice do barco. A gente quer ficar no conforto, cara, de estar sentado, de estar aqui na nossa passividade de vida, às vezes em cima do muro, às vezes sem se posicionar com Deus, às vezes sem aceitar os desafios que Jesus está a nos chamar para caminhar sobre as águas. E talvez você esteja me assistindo e no seu coração você está sentindo Jesus falar contigo alguma coisa na sua vida hoje que você precisa sair do barco. Alguma coisa hoje que você precisa de fé e de coragem para dizer, Jesus, eu não vou ficar mais nesse barco, mas eu vou decidir caminhar contigo sobre as águas. Gente, quero fazer o desafio para você, a sair do seu barco, pois Deus está chamando você. Sair do barco, gente, é desconfortável. Sair do barco vai precisar uma decisão. Sempre que a gente decide sair do barco, a gente está deixando algo para trás. Mas sair do barco é o que vai nos trazer vida. E eu quero encorajar você hoje a você ouvir a voz de Deus, você decidir sair do barco. É desafiante? Aqui, gente, tá um sol lindo, mas tá frio pra caramba e eu vou sair do barco. Não sei quanto a você, mas o meu convite para ti é: saia do seu barco. Tá muito gelada a água, galera. Tá muito gelada a água. Gente, se depois de eu ter pulado nessa água gelada,
se inscreva no canal e assine esse sino de notificações, porque tá muito gelada a água.